Após 25 anos de negociações, o acordo Mercosul-União Europeia foi finalmente firmado. A maior parceria comercial e de investimentos do mundo, envolvendo mais de 718 milhões de pessoas e um PIB conjunto de 22 trilhões de dólares. O anúncio foi feito na última sexta-feira durante a cúpula do Mercosul em Montevidéu, no Uruguai. O pacto ainda deve passar por uma revisão legal, tradução e assinatura do termo ao final desse processo, o que pode levar meses para ser realizado. Para entender tudo o que está em jogo nesse acordo, vamos conversar com Adhemar Mineiro, economista do Diese. Como avalia a concretização desse acordo após tantos anos de espera? Quais fatores tornaram isso possível neste momento? A presença do Lula foi crucial para que o acordo fosse firmado? Boa noite, Adhemar. Boa noite, Daiane. Só te falar que o final do que você falou eu perdi, porque ficou sem som aqui. Não tem importância, eu vou repetir para você. Eu pedi para que você avaliasse, então, a concretização desse acordo após tantos anos e também explicar o que tornou isso possível nesse momento, se a presença do Lula, inclusive, foi crucial para que esse acordo fosse firmado após tantos anos. Então, o acordo, na verdade, o que foi fechado agora foi o processo de negociação, né? Então, mais uma vez, assim como em 2019, você supostamente fechou a negociação dos textos, né? Então, é a segunda vez, as duas vezes resultados de processos longos, né? Mas, como existe ainda forte oposição ao acordo, né, especialmente por parte de governos europeus, né, a gente fica sem saber se esse daí vai valer, né, ou se haverá uma nova negociação, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. Em 2019, se havia também fechado o processo de negociações e se reabriu esse processo no começo do governo Lula, né, e não foi levado adiante. Os textos fechados anteriormente foram renegociados, né, e agora você, digamos, terminou esse processo que você começou no começo de 2023, chegou a novas redações que ainda não são conhecidas, né, mas para ver agora se vai valer isso que foi negociado nessa segunda vez ou não, né? Enfim, foi anunciado. Anunciado, como você estava falando antes, passa ainda por um longo processo, né? Ele vai ainda ter que passar enfim, pela consultoria jurídica para adequar os termos jurídicos. No caso da Europa, vai ser traduzido, né, em todas as línguas da União Europeia para ser discutido nos parlamentos nacionais de cada um dos países da União Europeia. Tem que ser aprovado nos parlamentos, tem que ser aprovado também no Parlamento Europeu, tem que ser aprovado nos parlamentos dos países do Mercosul, e só aí ele entraria em um processo de começar a valer, né? Mas esse é o que a gente vai ver agora, né? Certo, e levando em conta, então, o que foi decidido agora, o que nós temos agora, quais as vantagens para a América Latina e para a União Europeia com esse acordo? Olha, o acordo, tal como ele está desenhado, né? Aliás, desde o princípio, né, esse acordo foi desenhado lá no final dos anos 90, né, quando começou o processo de negociação. O acordo, no seu espírito, é um acordo de características coloniais, ou seja, os países do Mercosul se consolidam como exportadores de matérias-primas, né, minerais, energéticas ou agrícolas, né, e os países do Mercosul passam a receber fortemente bens industrializados dos países europeus, além de oferecerem acesso às suas áreas de serviços, compras governamentais, etc. Então, desse ponto de vista, é um acordo, inclusive, que tem fortes contradições com a ideia do Brasil desenvolver um programa de nova industrialização, né?
Então, esse processo a gente vai começar a ver a partir de que o acordo entre em validade. O mundo hoje é um mundo em que o que está anunciado a partir do ano que vem é que os Estados Unidos vai começar a fazer uma política fortemente restritiva do ponto de vista comercial, né? E com isso a disputa de espaços comerciais vai aumentar. E nesse cenário, o acordo que é feito entre o Mercosul e a União Europeia oferece os mercados comerciais dos países do Mercosul às exportações de bens manufaturados da União Europeia. Certo. E Ademar, para a gente finalizar e entender também um pouco todo esse movimento, a França vem se posicionando muito contra essa parceria. A gente viu essa questão, por exemplo, da carne aqui no Brasil, com a rede de supermercados Carrefour. Está ocorrendo sempre uma grande discussão lá sobre isso, mas eu te pergunto se essa disputa pode atrapalhar esses trabalhos de finalização que a gente falou aqui sobre o acordo Mercosul-União Europeia. Então, a posição da França, especialmente, é tentar resistir ao acordo. Eles já anunciaram esse movimento. Agora, a gente tem que lembrar que, nesse exato momento, o governo francês é um governo muito fraco. Né? Assim, acabou de cair o primeiro-ministro, existe uma divisão muito forte no parlamento francês. Agora, sobre o tema do acordo Mercosul-União Europeia, existe uma união no parlamento francês. Né? E uma ampla maioria, inclusive votaram na semana passada, uma ampla maioria contra o acordo. Alguns outros países, como a Itália, a Áustria, Holanda, né, têm se manifestado, Polônia, têm se manifestado também contrárias ao acordo. Né? A gente vai ver agora a discussão da União Europeia, por isso é que eu abri te dizendo, né, que eu não descartaria que a gente começasse de novo a conversar e a renegociar o que foi fechado agora, porque isso já aconteceu antes, né? Aconteceu, inclusive, recentemente, em 2019, se tinha fechado a negociação dos textos e se voltou a discutir. Então, não acho impossível que isso volte a acontecer agora. A gente vai ter que ver o que vai acontecer, enfim. Acho que a tendência é que essa novela continue um pouco. Certo. Vamos continuar acompanhando então, né, Ademar? E espero que pelo menos exista uma reciprocidade, né, nesse acordo, que é o que a gente mais espera. Mas muito obrigada, viu, por conversar com a gente. E, como sempre, as portas estão abertas aqui da TVT para o DIEESE. Uma boa noite.